Pessoal, nessa aula agora, a gente vai falar sobre cargas aplicadas em rolamento. Tá? A gente vai ver um pouquinho sobre aquela questão da carga axial e da carga radial. Lembrando que a carga mista é a combinação, dessas duas cargas. Então, a gente não precisa falar especificamente sobre esse tipo de carga. Tá bom? Então vamos lá. Hoje o nosso objetivo é aprender sobre como identificar os tipos de carga aplicados nos rolamentos, o impacto do desalinhamento em um rolamento e qual o comportamento de um rolamento quando aplicado carga e em operação. Aqui a gente tem alguns vídeos que mostram um pouquinho o que é a carga radial, a carga axial, tá? E aqui embaixo outros exemplos para a gente tentar entender, de forma definitiva a diferença de carga axial para carga radial, tá bom? Então vamos lá. A carga radial, ela vai ser aplicada nesse sentido no eixo. Então você tem um rolamento que ele está aqui, vamos dizer assim, que ele está em pé, ele está aqui na vertical, e a carga ela vem de cima para baixo, pressionando o elemento rolante aqui para baixo contra o eixo, tá? A carga axial, ela vai ser essa carga que é aplicada paralela ao eixo. Então observa aqui o sentido da carga axial. Então, voltando lá no exemplo da bomba centrífuga, a gente tem, no momento da sucção, do contato do fluido com o impelidor, uma carga axial contra o rolamento, e a torre, a coluna d'água ali, ela gera uma carga radial, tá bom? Então aqui, ó, a carga radial é transversal ao eixo, tá? Observa que ela vai atravessar o eixo, observa que o design dessa carga, e a carga axial, ela vai ser paralela ao eixo. Observa aqui que ela está sendo paralela ao eixo. Porém, a carga axial nem sempre ela vai estar nessa condição horizontal aqui. Então, a gente trouxe esses dois exemplos aqui, que é da carga axial. Observa, carga axial, ela está paralela ao eixo. Tá vendo como que a carga está sendo aplicada? Paralela ao eixo, porém na vertical. Que é um exemplo de carga axial na vertical, é o guindaste, é o giro do guindaste. O giro do guindaste, ele faz uma força, ele aplica uma carga na vertical sobre o rolamento, paralelo ao eixo do guindaste. Então a gente tem na carga axial esses dois tipos aqui, ó. Ela pode ser paralela ao eixo na horizontal e pode ser paralela ao eixo na vertical. É importante a gente entender isso daqui, tá bom? Então, assim, carga radial transversal ao eixo é aquela carga que vai atravessar o eixo, esse sentido aqui. E a carga axial é a carga que é paralela ao eixo, tá? A gente vai ver mais exemplos aqui na frente. Então, aqui, ó, os tipos de carga. Aqui a gente está tendo, a gente tem simulado aqui uma bomba centrífuga, tá? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui. Primeiro momento aqui que a gente tem é a carga axial, que é o momento de entrada do fluido na bomba. Então ele vai gerar esse impacto aqui, o fluido tá vindo aqui, ela está succionando, então ele vai ter esse primeiro impacto de carga axial. No segundo momento aqui a gente tem a carga radial. Esta carga radial é gerada pela coluna de recalque, ou seja, pela coluna que o fluido gera aqui em cima. Então, ela gera uma carga radial também. O rolamento que está aqui, ele vai sofrer com carga axial, que é o primeiro contato do fluido, e com a carga radial, que é o peso do fluido, sobre o impelidor, sobre o eixo, forçando o rolamento para baixo aqui, tá? Então, a gente consegue enxergar um pouquinho, já começar a entender melhor a diferença de carga axial para carga radial. Vamos dar sequência aqui. Esse rolamento aqui, em operação, uma vez que ele está em operação, ele já não tem mais aquela sequência de impacto aqui da carga axial. Então, uma vez em operação, ele vai receber a carga radial, que é referente à carga de operação, que é o peso do conjunto, É o peso do próprio eixo, é o peso da coluna, é o peso da polia. E vai receber também
essa carga radial por algum deslocamento do eixo, né? Algum batimento, alguma vibração excessiva, desbalanceamento. Então isso vai aplicando cargas no rolamento também, tá? E a carga sempre sendo nesse sentido aqui, tá bom? Outro momento de carga radial aqui é o peso do conjunto, né? O conjunto ele vai exercer uma carga, uma força para baixo. Isso gera carga axial no conjunto também, uma carga radial no conjunto também, tá? O terceiro momento aqui, a gente tem novamente a carga radial, que é a carga de operação, já falamos aqui, e entra também a carga axial. Nesse caso aqui, a carga de operação também. Por quê? Como a gente tem aqui uma polia, essa polia ela vai estar com correias montadas, né? A gente sabe que correia funciona tensionada, né? Então a correia ela aplica uma força sobre essa polia e essa polia está atrelada a esse eixo. Então esse eixo aqui ele vai sofrer uma carga axial, uma carga radial em dois sentidos. Ele vai estar sendo pressionado pelo peso de operação, pelo peso do conjunto, né? E pelo peso de tensionamento da correia. Então na medida que tensionar a correia, você vai estar tensionando, forçando mais o eixo contra o rolamento ali, vai estar aplicando mais carga. E um outro ponto aqui, que a gente observa nessas setas aqui, que pode ser uma carga combinada, a polia, quando ela está alinhada, tudo bem, você não vai ter vibração excessiva, né? Você não vai ter aquecimento, não vai ter nada. Uma polia desalinhada pode gerar desbalanceamento, desalinhamento do conjunto, né? Vibração excessiva e deslocamento irregular do eixo. Tá? Então, em alguns momentos, esse rolamento aqui ele pode sofrer com a carga axial. Tá bom? Então, assim, para a gente entender, carga axial nesse sentido aqui, observa aqui, ó, paralela ao eixo, carga radial transversal ao eixo. Ó. A radial ela sempre atravessa o eixo, tá bom? A axial é sempre paralela ao eixo. É aquela carga que seria de um impacto aqui do fluido no olho do impelidor aqui, ó, fazendo o deslocamento do impelidor, né? Essa carga aqui. Isso aqui é para a gente conseguir entender, né, de uma forma bem mais didática, as diferenças de carga e a gente observar que um conjunto, esse caso aqui é a bomba centrífuga, ela vai ter várias cargas quando colocada em operação. Né? Não vai ser só uma carga que vai estar ali presente no conjunto. Tá? Por isso que é muito importante que os rolamentos eles tenham a capacidade de suportar os dois tipos de carga. Tá? Certamente que um rolamento para carga radial ele suporta maior carga radial do que a axial. Porém, ele não pode ser frágil referente a esse deslocamento axial aqui. Tá? Então, todo rolamento ele tem a capacidade de suportar uma carga axial, mesmo que seja pequena, mas ele tem essa capacidade. Tá? Para bombas centrífugas, a gente utiliza o rolamento de impulso, né? Um rolamento projetado para que suporte esse deslocamento axial e a carga radial do conjunto de uma bomba centrífuga. Tá bom? Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre o comportamento dos rolamentos quando eles estão aplicando carga ali. Então observa aqui que assim que o equipamento está operando, ele pode sofrer desalinhamentos, né? Porém, o desalinhamento ele tem uma tolerância, né? E não pode passar do limite ali. Se ele passar do limite, você começa a ter desgaste excessivo, ter quebra, vibração elevada, e isso leva a outros problemas, tá? Aqui é um rolamento NF. Você observa que a gente viu lá atrás sobre os tipos de rolamento, e esse aqui é um rolamento de rolo, né? Então a gente observa que cada tipo de rolamento ele possui uma função diferente. Esse aqui já é para ter um deslocamento maior quando for aplicado carga axial nele. Mesmo que seja uma carga acidental, ele vai ter um jogo ali, né? Ele vai ter um deslocamento aceitável para esse tipo de carga para evitar o desgaste excessivo. Porém, esse tipo de rolamento ele tem esse gap do deslocamento axial apenas para um lado. Né? Observa aqui, ó. Vou voltar aqui. Observa aqui que se a carga axial vindo aqui ó, da direita para a esquerda for excessiva, o elemento rolante vai ter contato com a pista do anel externo e ele vai danificar. Então, é muito importante a gente entender a forma de montagem do rolamento também.
Esse aqui é um rolamento que suporta a carga axial, mas apenas para um sentido, tá bom? Ele só pode suportar a carga axial para o sentido da esquerda para a direita, não da direita para a esquerda, tá bom? Então é importante a gente entender essas diferenças também na hora que a gente for dar manutenção, hein? Aqui a gente tem um comportamento de rolamento também, sobre desalinhamento, né? Já vi um pouquinho mais de detalhes aqui. Então aqui está sendo um rolamento aplicado no desalinhamento nele. E um rolamento autocompensador, alguns, né? Isso vai depender do projeto, não é a regra em si, mas ele pode desalinhar até 2,5 graus ali. Mas tem rolamento que pode desalinhar menos, vai depender do tipo de projeto. Hoje a gente tem normas que regulam isso, você pode consultar o tipo de rolamento e o quanto esse rolamento pode desalinhar, tá? Aqui é outro exemplo de desalinhamento, a gente falou sobre polia. Observa aqui que no momento que é realizada a tensão, o rolamento ele tende a se deslocar, né? Ele não fica travado lá estático. Ele tende a ter um comportamento diferente em diferentes tensões. Aqui é um rolamento de esferas, 2 carreiras, também demonstrando aqui a questão do grau de desalinhamento que esse rolamento pode suportar, tá bom? Então o comportamento dos rolamentos quando estão operando podem oscilar, eles não ficam 100% alinhadinho aqui, né, certinho não. Eles têm esse gap, eles têm essa capacidade para oscilar. O que faz um rolamento quebrar é ele operar muito tempo, vamos pegar um exemplo aqui, nessa condição aqui, ó, muito desalinhado, entende? Se for uma carga de momento, ele está operando, aconteceu alguma obstrução, algum travamento que gerou esse desalinhamento momentâneo, tudo bem. Ele consegue suportar isso. Agora, ele não consegue suportar operar 6 meses, 1 ano, né, nessa condição aqui, tá? É isso que a gente precisa desenvolver a capacidade para identificar. Quando o nosso rolamento ele não está operando da forma correta, né? E mesmo que a preditiva identifique que esse rolamento aqui tem uma anomalia e você troque ele antes de quebrar, se o seu rolamento estiver desalinhado, como que você vai identificar que ele está operando desalinhado depois que você desmonta ele? Você observa que aqui ele tem mais contato para esse lado aqui, né, na parte superior do rolamento, ele vai ter mais desgaste no lado direito e o lado esquerdo ele vai ficar com um desgaste menor, né? Pode dizer, alguns momentos, né, quando a montagem do rolamento é incorreta e o rolamento opera muito tempo desalinhado, você enxerga que esse lado aqui está 100% polido, né? Significa que teve trabalho. E do lado de cá você enxerga que ele está pretinho ainda, né? Vamos dizer assim, né? Ele ainda está novinho, né? Não teve desgaste, não teve nada. E aqui embaixo você vai ter um comportamento o contrário em cima. Então você tem um desgaste excessivo aqui e aqui você vai identificar que não tem desgaste nenhum. Então com esses dados aqui você pode afirmar que o seu rolamento estava operando desalinhado. Então vamos lá. Tirou o rolamento. Primeira coisa que você faz uma análise do rolamento. Olha, principalmente, como eu disse, né, a pista externa. Ela vai ser o primeiro sintoma do que está acontecendo com o rolamento. Por quê? Uma vez que ele fica operando muito tempo desalinhado aqui, ele vai começar a perder material, esse material vai cair, ele vai entrar entre o elemento rolante e a pista interna e ele vai moer a pista interna. Você vai achar que o problema foi na pista interna, mas ele começou na pista externa. Então desmontou o rolamento, faz uma inspeção na pista externa. Observa se o desgaste está alinhado, se está igual dos dois lados. Identificou que o desgaste não está igual, você não pode montar o rolamento da mesma forma que você tirou. Entende? Aí você já vai olhar o seguinte, se o mancal está alinhado, se o eixo está dentro das tolerâncias corretas, se o eixo não está empenado, não existe alguma deformação no eixo, tá? Então, assim, é muito importante, toda troca de rolamento que você fizer, você fazer uma análise, fazer uma inspeção do seu rolamento antes de montar o rolamento novo. Pega o rolamento velho, dá uma inspecionada nele, procura identificar anomalias, né, que são referentes à montagem e corrige essas anomalias antes de montar um novo. Porém, você não pode corrigir essas anomalias sem formalizar elas. Então é muito importante que você tire foto de tudo, você tenha base técnica para mostrar que você identificou um problema e já corrigiu o problema. Isso é muito rápido, né? Para quem trabalha com manutenção, desmontou um rolamento. Cara, é pegar um trapo, limpar a graxa do rolamento ali,
Coisa rápida mesmo, e fazer uma inspeção rápida ali na pista externa, nos elementos rolantes. Identificou alguma anomalia, pode até consultar os nossos consultores no WhatsApp, né? Mandar mensagem lá, mandar a foto do rolamento mostrando o desgaste, né? Que o pessoal, tendo disponibilidade, vai atender. E lá você pergunta, cara, o que você acha que é essa falha aqui? O cara vai te responder. O técnico vai olhar, ele vai te ajudar a identificar. Você vai pegar essa foto, você vai corrigir o problema, e com essa foto depois você vai fazer um relatório. E você vai falar o seguinte, ó, foi identificado esse problema, com base nesse desgaste que a gente entende que o problema era referente a desalinhamento, a partir daí você corrigiu o problema. Né? Então você corrigiu o problema e mostrou que você identificou e mostrou que você corrigiu o problema. Profissionalmente isso é muito proveitoso para você. Entende? Então você não pode só corrigir sem que ninguém saiba que estava errado. Entendeu? É importante mostrar que você identificou um problema ali, porque dessa forma você cresce, toda a sua equipe cresce, todo o time de manutenção cresce. Né? Os exemplos positivos, eles arrastam, né? Então assim, vai fazer manutenção no rolamento, faz a inspeção no rolamento, começando aqui, ó, pela pista externa, tá? Então, vamos seguir aqui. Aqui a gente tem novamente um vídeo mostrando o comportamento dos rolamentos, né? Então observa que eles podem ter diversos tipos de comportamento, né? A gente tem aqui rolamentos de esferas, tipo Y, a gente vai ver só um pouquinho mais para frente ali. Aqui é o autocompensador de esfera, rolamento de rolos. Observa que a tolerância do rolamento de rolo é muito pequena para desalinhamento, para deslocamento axial, né? Aqui é um rolamento de rolo cônico, esse que já suporta um pouquinho mais do que os outros, tá? Então assim, os rolamentos eles podem sofrer deslocamentos, né? Pequenos deslocamentos, eles têm essa capacidade para suportar isso. O que quebra o rolamento é operar nessas condições aqui por muito tempo ou sofrer o deslocamento além do que ele suporta, tá? Se ele desalinhar mais do que 1 grau, por exemplo, vamos supor que seja essa a especificação máxima, né, de desalinhamento, 1 grau, ele está desalinhando 3, 4 graus, aí ele vai quebrar, tá? Se ele ficar operando 1 mês, 2 meses com 1 grau de desalinhamento, ele vai quebrar também, tá? Ele suporta sofrer esses movimentos aqui em coisas de momentos, não constantes. Então hoje a gente aprendeu que a carga radial é transversal ao eixo e a carga axial é longitudinal ao eixo, é a paralela ao eixo. Os rolamentos possuem capacidade de cargas específicas, as tolerâncias de desalinhamento devem ser respeitadas, os rolamentos se comportam diferente para cada tipo de carga. Tá muito importante a gente ter esses 4 tópicos aqui memorizados, tá? Porque isso daqui, na hora que você for dar manutenção, você vai sempre lembrar ali, pô, o mancal tem que estar alinhadinho, o rolamento ele tem que operar dentro das tolerâncias. Então isso aqui é de extrema importância. E como você aplica, né, o que a gente aprendeu hoje? Explica para alguém a diferença entre os tipos de carga, tá? Tenta explicar aí a diferença entre os tipos de carga e faz um relatório de quais mancais estão operando desalinhados, né? Esse relatório deve conter fotos e dimensões do desalinhamento. Isso aqui não é obrigatório, tá, pessoal? Isso aqui é uma sugestão que a gente dá para que você apresente aí na sua área, tá? Não precisa mandar para a gente aqui. Se quiser mandar pedindo opinião, pode mandar também, não tem problema nenhum. O nosso pessoal analisa. Mas aqui é para você fazer um relatório e para você divulgar ele aí para o seu supervisor, para o seu gerente, né? Enfim, é um relatório para que seja uma ferramenta de trabalho para você aí, tá? Faz inspeção lá no mancal, vê qual mancal que está desalinhado. Trocou um rolamento, tenta identificar os danos que esse rolamento contém para que você consiga crescer profissionalmente com base técnica, né? Isso faz muita diferença, né? Um exercício que você pode fazer, né? Tenta ver na sua área aí quem já apresentou um relatório de um rolamento que essa pessoa trocou, né? Normalmente as pessoas tiram o rolamento e colocam o outro, não analisa mais nada, né? Então tenta ver no seu meio de trabalho se tem alguém que já fez um relatório desse tipo, já fez uma apresentação desse tipo. Provavelmente, né? Se tiver, é 1 ou 2, ou é um supervisor que tem o costume de fazer isso, né? Mas normalmente as pessoas deixam essas oportunidades passar, tá bom? Então assim, fez a troca do rolamento, cara, faz a inspeção dele, identificou um problema, monta um relatóriozinho e corrige o problema de imediato, tá? Mas monta o relatório, tá bom? Não perde essa oportunidade não. Tá? Então a gente encerra aqui e vou para a próxima aula.